Tem gente que come demais porque ela tem feridas abertas, ela precisa preencher aquilo, e ela preenche como? É como se fosse uma fuga, né? Uma fuga. É que aí entende? ela vai na comida. Ela vai na comida porque ela precisa comer. Muitas vezes a pessoa tem uma ferida emocional. Exemplo, a moça, já vi casos assim. A moça, ela foi violentada, a moça era linda, corpo escultural, e assim, era muito cobiçada pelos homens, e ela foi violentada. E aí ela criou um mecanismo de defesa a partir disso. Aquilo machucou, aquilo criou um trauma emocional, óbvio, na vida dela. E a partir daí ela começou a fazer o quê? Comer demasiadamente, demais, para engordar, para que ela pudesse ficar longe dos holofotes masculinos. Mas isso era consciente ou era inconsciente? Não, consciente. Consciente. Ela fazia isso de forma consciente, justamente porque ela queria já não ficar mais nos holofotes masculinos. Olha só, e aí já entra o fator, né? Ela recebeu aqui um abuso, e isso ela passou a comer demasiadamente para poder não ter mais aquele corpo escultural, para que os homens não ficassem olhando para ela. Mas isso, olha só, por causa de um abuso, uma ofensa sexual que ela recebeu, gerou um problema emocional e ao mesmo tempo fisiológico, que no caso seria a obesidade. Uma situação tá ligada à outra. Tem o fator fisiológico, tem fatores emocionais, tá? Mas também tem fatores espirituais. Eu peguei um caso, você falou de depressão, né? Então tem depressão que ela é fisiológica, tem depressão que ela é psicológica, tem depressão que ela é altamente espiritual. Demônio. É capiroto mesmo, é gadareno. Agora tem umas que não é demônio, tem umas que é fator. Mas como você emocional. identifica três? Físico, emocional e espiritual. Você chega na casa da pessoa, como você sabe? Às vezes é tudo junto e misturado. E às vezes não. Porque aí você precisa do dom de discernir. De discernir. Por quê? Porque, por exemplo, você pode estar com deficiência vitamínica por causa de parasitação. E as parasitas, e hoje tem muito, a água nem se fala, alimentação, existe a parasitação. 90% hoje do pastor Ariston é verme. Sabia disso, não? Eu fiz uma Já fez? Uma limpeza nesses dias aí. Muito bom. 90% do nosso corpo é verme. Diz que é bom fazer uma vez no ano? É mais. Hoje tá precisando de mais. 2, 3 vezes ao ano. Mas como é que é essa limpeza? É tomar só o remédio? Não, não. Depois o pessoal que quiser também, a gente tem parceria com o pessoal, dá para o pessoal adquirir. Tem a tintura, a plata coloidal, tem também através de remédios, mas não é remédio quaisquer, são remédios que são, aí tem que ser um médico, mas tem então isso também. Vamos fazer aqui, ó. Aqui Poderemos falar qualquer dia sobre desparasitação alimentar, isso é importante. Se você quer esse assunto, você escreva aqui, põe aí, eu quero, só hashtag eu quero, que eu vou saber que nesse tempo do vídeo você põe hashtag eu quero, nós vamos fazer um podcast só para falar disso. Desparasitação então, pode continuar. É uma das coisas que mais causam depressão, entende? Então, quer dizer, já não é um fator. Claro, se a gente for olhar no contexto, tem algo espiritual? Muito provável. Mas a parasitação, ela é uma questão aí mais fisiológica, mas que está gerando algo no emocional. Então a gente precisa, hoje, devido à água contaminada, alimentação contaminada, por vários fatores, né? Precisamos desparasitar. Aí você pega, por exemplo, eu fiz um podcast esses tempos sobre depressão. Você pega aí que hoje tem anticoncepcional na água, que fica o resíduo, né? O estado residual, a mulher vai à urina, depois aquela água vai ser tratada de alguma forma e ainda fica os resíduos e que está gerando depressão. Nessa água que bebemos? Mas não é filtrada? Que filtrada, irmão? Essa água é um filtro. Eles purificam lá e nós filtram em casa. Mas passa muita coisa diferente. Será que ainda passa coisa na água? Nossa, pastor, você não tem ideia. Primeiro que você paga por uma bactéria na sua água. Sabia disso?
Como assim? E agora, hein? Você paga por uma bactéria na sua água. Hoje existe uma bactéria chamada Escherichia coli, que ela só sai a 70 graus. Me responda, aonde que uma empresa de água, vamos colocar assim, ela vai ferver a água em 70 graus? Você já fez? Nem a gente faz isso. Depois no filtrinho de barro. É, mas o filtro de barro também tem. Ele é bom, mas tem que lavar todo dia. Já viu aquele limo verde que fica? No filtrinho. Aquilo é cancerígeno. E aquele elétrico? aquele industrial? Não, tem uns bons aí. Diz Tem um. Bom é ionizante, é ozonificante e alcalinizante, que é o pH do corpo. Esses daí, a água, quer dizer, eles vão tentar regular a água de tal forma que fique dentro do ponto de equilíbrio do nosso corpo. E aí sim, e realmente, quando você bebe uma água boa, é diferente. E a Bíblia vai falar de água, eu nem vou entrar em detalhe, mas a Bíblia vai falar de água que está ligada a fezes, queridos. Que nos últimos dias as águas teriam muitas coisas. Você pega um lugar que tem, por exemplo, fonte de água perto de cemitério, o que tem no cemitério na terra, você sabe? Churume. Churume, o que é isso? O churume é uma substância e que contamina a água. Entende? Então assim... Mas é o quê? É a questão do resto mortais? Restos mortais. Os bichos? Que vai para a terra e aquilo vai... Ele vai tipo ramificando, né? Então vamos dizer assim, muita gente em depressão... porque está até contaminado fisicamente, depressão, que hoje em dia aumentou muito os casos da depressão. A depressão ela se dá por vários fatores, né? Como eu disse, fisiológico, emocional, espiritual. A gente está falando aqui de questões físicas, mas também tem os fatores emocionais. A mágoa é uma coisa que gera depressão. Uma pessoa que não perdoa, ela pode ser atormentada pela depressão. Então... Porque a pessoa que não... um dia perguntando para o Espírito Santo, pedindo para ele me ensinar sobre isso, ele falou, filho, você sabia, olha só, é forte isso aqui, hein? Que existem pessoas que são possessas por pessoas humanas? Eu falei assim, mas me explica esse negócio. Eu falei assim... Isso aí é até bom. Eu vou fazer um corte disso. Você gostou, né? Possesso por pessoas humanas? Existem pessoas que são possessas por pessoas humanas. Aí eu perguntei, Espírito Santo, então me explica, me ensina. Ele falou, filho, toda pessoa que guarda mágoa, rancor, ódio, amargura no coração de alguém, ela é possessa por aquela pessoa. De que forma? Aonde ela vai, a pessoa dentro dela vai junto. Porque a ofensa está dentro dela. O ato da pessoa, aquilo que aconteceu, e a pessoa carrega aquilo o resto da vida se deixar. A pessoa pode ir pro Japão, mas o que ela fez está dentro da pessoa, a pessoa guarda aquela mágoa. Porque você é o que você faz, é as suas obras. O mapa da nossa vida é as obras, sabia disso? Saber que o Gadol Cohen, o sumo sacerdote, quando ele entrava na Kadosh HaKadoshim, no Santo dos Santos, ele levantava as mãos, porque Deus não queria ver o coração dele, Deus queria ver as mãos dele. Eram as suas obras. Quando o Kohanim, o sacerdote, ele ia abençoar, levantava a mão direita acima da esquerda, as pessoas não podiam nem olhar para ele. E ali ele liberava uma brahot. Quando ele ia liberar uma mishipat, que é um juízo, a esquerda acima da direita. Então as mãos estão ligadas às obras. Então nós somos seres humanos que possuímos obras. E quando você possui uma obra má, isso fica dentro do coração das pessoas. Aí você pode ir para a China, para o Japão, você pode ir para outro universo, mas a pessoa vai dentro de você. Porque você não libera perdão. E hoje tem muita gente possessa por pessoas humanas, por causa da ofensa que ela carrega do outro no coração. E enquanto não liberar perdão, nunca vai viver o sobrenatural e os altos níveis que Deus tem para ela. Então, recapitulando, fator emocional, depressão está ligado à mágoa, amargura, ódio no coração. A pessoa ela começa a ter esses problemas. Então, a depressão ela está ligada a um conjunto. A alimentação também. A alimentação, ela é tricotômica, mas hoje tem alimento causando depressão. Ixi, agora, hein? E agora? Nossa. Fala ou não fala?
Fala, passa ou repassa? Fala, não fala. Alimentação hoje, chocolate é um deles. Ah, não fala isso. Chocolate, é só pesquisar. Tudo que eu tô falando Nem o aqui tá cacau aí. 100%. Cacau 100%. O chocolate que é bom é o amargo. É tipo igual aqueles suíços, mais amargos. Esse é o chocolate bom. O chocolate tradicional, ele é complicado. Por quê? O doce. Porque ele vai sim mexer com o estado mental das pessoas. Emocional. E é comprovado isso, que as pessoas elas acabam. Tem gente hoje, pastor, que tem depressão alimentar. A pessoa ela tem uma depressão que não está ligado ao fator emocional em si, no sentido, né? A causa é emocional. Não. A causa é fisiológica, por causa do alimento. Esse alimento que a pessoa está ingerindo está provocando esse problema emocional, a depressão. Então, aí entra o que o senhor falou, mudou a alimentação, o que que muda? O estado emocional. Por isso que, quando a pessoa ela entende que é fator fisiológico, corta aquilo, que aqui vai melhorar. Entende? Se o fator da depressão, a gente está falando de depressão porque é um dos problemas emocionais das pessoas. Se o problema da depressão, no caso, ele é mágoa, libera perdão que a depressão acaba. Vai sair. Entende? E também às vezes pode ser a culpa. Pecado. Peguei um caso de uma moça, isso aqui é interessante eu contar, hein? A gente pega muitos, né? Mas a moça, ela tava com depressão, ela bebia não, tomava remédio de... Na realidade, era um remédio que ela tomava de depressão, mas que tirava a libido dela. Mas por quê? Olha só, aqui que tá o segredo. Porque, na realidade, ela adulterava. E aí ela se sentia culpada, o marido era um bom marido, e ela se sentia culpada por causa dos adultérios que ela cometia, de tempos em tempos, não era uma coisa frequente, mas ela cometia adultérios de tempo em tempo, e aquilo trazia uma culpa muito grande, é um fator emocional, e aquilo gerava a depressão, ela não conseguia sair daquele looping emocional da depressão. E aí ela era obrigada, aí já entrou uma coisa emocional que vai gerar uma coisa fisiológica. E o que que era? Ela não tinha libido, porque ela era obrigada a tomar medicação. E aí afetava o quê? O casamento. Até o dia que ela decide. Tem gente que só vai ser curada emocionalmente quando confessar pecado. E aí o que aconteceu? A gente foi tratar com ela. E ela meio assim tal, eu falei, não, vem cá, vamos conversar. E ela começou a confessar, falar as clínicas que a gente faz de cura ou de libertação. E aí ela começou a confessar os pecados dela. E aí eu falei assim, vai chegar um momento que você vai ter que tratar isso com o seu marido. Você vai ter que confessar esse pecado para ele. Claro, com muita ordem, com muita decência, tudo na direção do Espírito Santo, no tempo oportuno do Senhor, até que chegou o Senhor falou assim, é chegado o tempo de ela confessar o pecado para o cônjuge. E aí chamamos a liderança dela, os pastores, fomos até a casa dela, dos pastores, o marido foi junto, e foi quando ela teve uma atitude assim, pastor, que eu fiquei admirado, assim, sabe? Ela confessou. E ela confessou. Só que, isso aqui já é um outro fator, isso aqui é muito, pra gente ensinar muito para libertadores, ministros de cura interior. Mas eu identifiquei que o problema, e aí eu não tô tirando a responsabilidade dela, mas eu identifiquei que o que ela fazia de errado estava muito ligado à paternidade dela, porque foi o pai que ensinou ela a ver pornografia, a ver um monte de coisa. Imagina um pai que ensina os filhos, principalmente a menina ainda, a ver pornografia. E ela acabou ficando com aquele ranço de pecado sexual, porque quem abriu a porta foi uma autoridade, foi o pai. E aí quando a gente se reuniu naquela sala e ela confessou aquilo, o marido teve uma reação assim, né? Ele não acreditava que naquele que estava ouvindo, natural assim, como você fez isso e tal. Mas ele teve uma atitude, pastor, que poucos têm e que muitos deveriam ter. Ele disse assim: olha, eu sei que você fez errado, eu sei que o que você fez é muito grave,
isso foi uma bomba atômica, né, no nosso casamento. Mas diante do mundo espiritual eu decido te perdoar e seguir em frente no nosso casamento. E foi quando ele, de fato, decidiram ficar junto. E Deus trouxe a cura naquele casamento. Aí, olha só. Ela adulterava, entrava a culpa, que gerava depressão, e que ela era obrigada a tomar remédio depressivo para poder vencer a depressão, mas que tocava na libido dela. Quer dizer, o marido, quem que era atingido? Muito. O marido. No dia que ela perdoou, parou de tomar a culpa saiu, a depressão também foi embora, não precisou mais tomar o medicamento e restaurou o relacionamento, inclusive íntimo, depois eles tiveram até filhos. Então você percebe, uma coisa chama a outra. E depressão também, a gente está falando aqui, fármacos. Tem muitos fármacos que também causam depressão. Remédios. Tem que ficar atento aí na bula para você entender, porque muitas vezes você está tomando um remédio que está mudando o seu estado mental. E tem muita coisa em depressão, hein, pastor? O pessoal não tem ideia. E quando é demônio? Aí é outra questão. Então vamos lá. Tem o fator fisiológico, emocional e também tem o fator espiritual. Então, tem depressão que ela não é fisiológica. Tem depressão que não é emocional. Tem depressão que é altamente espiritual. Então é aquela pessoa que fez uma feitiçaria e nunca quebrou. Aquela pessoa que muitas vezes abriu a porta para o inimigo através de abortos provocados. Aí entra espírito de morte que está ligado à depressão. Então tem muita gente que a gente já tratou de depressão que era altamente espiritual. Como teve pessoas que não era espiritual, era emocional ou era... A depressão já é emocional, mas a causa também era emocional ou era fisiológica. Agora teve gente que era espiritual, colocou a mão ali, a entidade se manifestou. É mais fácil quando é espiritual? Tratar ou é tudo a mesma coisa? Não, acho que é tudo a mesma coisa. É como eu falei, se você está comendo uma alimentação que está causando depressão, muda a alimentação. A depressão, o seu estado mental vai embora. Porque alimento tem química, aquela química alimentar, que muitas vezes está alterada, também mexe com o seu estado mental, que o cérebro também é químico, e aquilo sai. Automaticamente você corta o mal. Agora, a gente pega casos que a depressão é sim, também, não é só fisiológico, não só emocional, mas também é espiritual. E realmente aquela depressão ela tem uma origem espiritual. Muitas vezes de linhagem de feitiçaria, muitas vezes de feitiços que foram lançados, muitas vezes de abortos provocados, várias situações, derramamentos de sangue, e aquilo está gerando uma depressão. E tem um outro fator, posso falar? Pode. Que está ligado também muitas vezes espiritual, mas está ligado também ao fator fisiológico e emocional. Que aí tem uns que é tudo junto e misturado, pastor. Exemplo, a minha esposa ela teve depressão muitos anos atrás, bem nisso que a gente casou, ela tinha uma raiz. E eu falava, meu Deus, o que acontece? E um dia, isso aqui ela já contou aí, já nos testemunhos dela, tem que marcar um dia para gravar com ela, hein, pastor? É bom, hein? É o testemunho dela, assim, ela contando, assim, muitas coisas que Deus fez na vida da pastora Keila. E um dia, marcar aí. um dia ela falou para mim assim, eu tava na madrugada, ela tava muito chorosa, e ela falava assim, nossa, eu me sinto num poço, e esse poço não tem, eu não vejo saída. Mas aquilo era algo dentro dela, olha só, era um fator emocional. E também entra um fator que eu vou falar de paternidade e maternidade. Aí eu falei assim, meu Deus, ajuda a minha esposa. E fiquei orando ali, dormi. Quando eu acordei cedo, eu senti algo mexendo na cama. E eu passei a madrugada de oração, lembrei, passei a madrugada de oração orando pela vida dela, fui dormir, e de manhã cedo eu senti algo mexendo, muito forte assim, sabe? Muito forte, mexendo na cama. Eu achei que era ela. E ela depois falou pra mim que achou que era eu orando, que eu tenho mania de orar e ficar batendo a mão assim e tal. E aí ela acordou, foi pra sala, e depois ela veio chorosa. Eu falei, meu Deus, essa mulher tá chorando ainda. Só que ela falou pra mim que aquele choro já não era mais o choro da depressão. Era um choro da cura que Deus tinha trazido na vida dela. Ela falou assim, Rô, eu não sei o que aconteceu,
mas eu tava, parecia que eu tava naquele poço sem fundo, que eu não via a saída. Mas eu acordei, fui pra sala orar. E eu senti assim, Deus arrancando aquilo de dentro de mim. E aí eu buscando o Senhor, eu falei, por que isso? Aí foi quando o Senhor falou, filho, e aí isso aqui serve para muitas pessoas, aqui é chave, inclusive, de cura interior, para quem tá com depressão. É uma delas, né? Porque tem várias causas, são várias raízes. Mas foi quando ela chegou e falou assim para mim, pastor, Rô, o Senhor falou para mim, e aí depois eu conversei com ela. O Senhor falou assim, filho, a mãe dela engravidou dela, mas ela tinha perdido uma outra criança anteriormente. A mãe perdeu uma criança, então a mãe estava vivendo o luto. Ela ficou, na época, pelo que a minha esposa conta, um pouco catatônica, porque imagina, uma mãe perder uma criança é uma coisa muito séria, né? É o que mexe, que desestrutura. E fizeram até lavagem no ouvido dela, porque acharam que ela estava com problema de surdez, porque ela ficava assim. Por causa, olha só, o trauma que ela passou da perda, a mãe. Só que nesse cenário ela engravidou de quem? Da minha esposa. E aí a minha esposa, ela foi gerada dentro de uma depressão que a mãe estava vivendo. Aquilo perseguiu a vida da minha esposa. Até o dia que o Senhor revelou, a gente quebrou. Nunca mais, pastor, a minha esposa ficou depressiva. Então a depressão tem raízes, é pluralidade. Pode ser até algo que veio tá já ligado a um fator, muitas vezes, isso é real. A gente pega muitos casos assim. A mãe é depressiva, a filha é depressiva, o pai é depressivo. espiritual. Muitas vezes espiritual, muitas vezes, geralmente essa parte é mais espiritual. Geralmente. Quando acompanha Por uma quê? família. Porque houve uma legalidade de alguma forma. Quando que algo é muito espiritual? Quando há uma legalidade. Aí o inimigo, ele entra. Às vezes pode ser algo fisiológico, pode ser algo emocional, mas que abriu também lá na frente, abre uma porta de legalidade. E aí a gente orou, quebrou, ela foi curada, foi liberta daquilo. Então, é o que eu falei, depressão, ansiedade, nós somos seres tricotômicos. Então a origem dos nossos problemas pode estar ligado a isso. Fisiológico, emocional ou espiritual. Nem tudo é demônio, mas tem muita coisa que também é demônio. Essa é a verdade. Nem tudo é, mas tem coisas que é demônio 100%. E não adianta também, principalmente o pessoal aí que gosta, né, que eles querem criminalizar pastores que dizem que é maldição hereditária, que é questão, na realidade, que é demônio, só que a Bíblia, a gente segue o nosso manual de fé, a palavra de Deus. E a Bíblia vai falar de questões, sim, psicoemocionais, questões fisiológicas, mas ela também vai tratar de questões espirituais. Tem coisa que é altamente espiritual, tem coisa que é hormonal. Tá com a testosterona baixa, tá com progesterona baixa, a mulher tá com, né, o seu hormônio também feminino, o estrogênio baixo. Isso acaba afetando a pessoa. Tem coisas que não, tem coisas que é totalmente espiritual, é de ordem espiritual. Fizeram uma feitiçaria pro pastor para ele morrer. Quer dizer, o inimigo vai querer... Como que vai fazer isso? Muitas vezes vai querer definir a pessoa, mas entra muitas vezes também no fator emocional. A pessoa fica triste, amargurada, e aí é onde que o inimigo vai ganhando território. A gente precisa discernir isso, pastor, porque tem muita coisa. Um dia eu tô orando para uma irmã, e aí a gente como libertador, a gente quer olhar só pelo campo da espiritualidade. Aí o senhor falou para mim, o problema dela não é espiritual, o problema dela é alimentar, é fisiológico. Ela não está tendo um nutriente necessário para o corpo. O senhor falou para mim, ela está com deficiência de vitamina D. Fala para ela ir no médico, e aí ela vai fazer o exame, vai comprovar que ela está com falta de vitamina, e aí ela vai ficar bem. Porque do jeito que a minha irmã estava, parecia que ela estava endemoniada. No sentido assim, mal, meu Deus. E na realidade ela estava com deficiência de vitamina D. D3. Então, se a gente não tiver esses entendimentos, tudo é espiritual. E a gente acaba pecando.
Por quê? Porque nem tudo é espiritual. Mas tem coisas que são altamente espirituais. Então a gente tem que ter esse ponto de equilíbrio e o discernimento do Espírito Santo. Aleluia. Eu só quero avisar você duas coisas. Primeiro, você conhece alguém que está com depressão, está triste, está precisando de cura interior. Compartilha aí agora aí no Facebook, WhatsApp, direct do Instagram. E se você não curtiu ainda, curta. E eu quero falar algo muito importante. Vou falar agora e vou falar no final para lembrar, né? Nós vamos ter um encontro de cura dia 17, 18, 19 de julho de 2026. Então, vai ser algo muito poderoso. Vai estar vários ministros ministrando, pastor Luciano Faé, Ronaldo Dias, pastora Ana Santos, eu e o pastor Rogério Zaite vai estar ministrando. Eu já até falei para ele hoje, no sábado de manhã. O encontro começa na sexta-noite numa chácara em Suzano. Ele vai estar ministrando cura interior. Qual é a vantagem? Porque aqui no YouTube nem dá para falar tudo. Não dá. Porque o YouTube bloqueia. Uma faculdade, pastor. Mas lá ele vai poder liberar tudo. Liberar tudo e vai liberar unção. Então, eu vou deixar o ingresso aqui na descrição. R$400. O que é R$400? Para hospedagem, café da manhã, almoço, janta e fora a administração. Muita gente falou, pastor, isso aí tá bom demais, o preço, o valor, porque você sabe como tá caro a chácara, como tá caro as alimentações. Isso daí é uma bênção que eu deixei esse valor que dá para você comprar agora, até parcelar aí no cartão, não vai ficar tão caro. É Suzano, São Paulo, do lado de Mogi, Ribeirão Pires. Vai estar o Rogério Zaite ministrando cura interior. Isso que nós estamos falando aqui é só para você ficar com gostinho de querer estar ao vivo e receber a unção, a oração. E em nome de Jesus, Deus vai curar você. Todos que forem lá, o propósito é dois, pastor Rogério, quando Deus colocou isso no meu coração. Primeiro propósito é a pessoa receber a transferência de unção desses ministros para ministrar. E se por acaso tiver problema físico ou emocionais, sim, ou espirituais, também vai ser curado. Você pega, por exemplo, a gente está falando a gente fala muito de cura divina, né? O senhor fala muito isso. Igual tem enfermidades que estão ligadas a fatores emocionais, que é a doença psicossomática. Isso, eu ia até perguntar isso. O que é a doença psicossomática? É uma doença na alma e que se manifesta no corpo. Então você pega, por exemplo, hoje, uma pessoa que tem muita mágoa, câncer. Tem muitas pessoas com câncer que tem mágoa? Não é que tem muitas pessoas com câncer. É comprovado já cientificamente que a mágoa gera câncer. Eu gosto de falar porcentagem. Você sabe a porcentagem, não dá pra saber. Aí é difícil. Mas eu tô pra te falar que é muito. E as pessoas não entendem. Por exemplo, o câncer, né? Que é a oncologia que trata de câncer, não é isso? O câncer hoje, ele se dá por 3 motivos principais. Tem outros, mas esses aqui são os 3 principais. Toxinas alimentares. Então, hoje o alimento tóxico está gerando isso. Se dá por radiação, nossa. Por isso precisamos usar pulseira magnética. Inclusive, vou estar com uma parceira sobre isso. É importante, porque rompe o eletromagnetismo que vem, o corpo está recebendo tudo isso. Você não vê, mas está recebendo muita radiação. E também problemas emocionais, dentre eles a mágoa. A pessoa guarda. Você viu uma pessoa amargurada, pastor, como que ela é? A pessoa amargurada, ela é mal-humorada. Pessoa amargurada, ela murmura demais, nada tá bem. E só por isso, só na murmuração, 1 Coríntios 10:10 diz que aquele que murmura, um espírito de destruição o acompanhará. E o espírito de destruição, ele tá ligado à mágoa, lembra? A mágoa, que é a raiz da amargura, que contamina muitos e que gera destruição, tá lá na carta aos Hebreus. Quer dizer, a pessoa que é amargurada, ela reclama de tudo, ela murmura, ela vive com cara de peteca amassada, conhece? Nunca tá bem. O que foi, irmão? Tá com dor de barriga? Não, só assim mesmo. Vive mal-humorado, fala mal, critica todo mundo, só sabe criticar, nunca tá de bem com a vida.
não tem satisfação, é uma insatisfação crônica, ou seja, isso afeta a fisiologia. Inclusive, tem coisas que estão alterando genética e DNA.